Pessoal, nós estamos com mais um episódio do nosso podcast de negócio e vocês sabem que nós trazemos convidados especiais. E hoje nós não estamos nada mais, nada menos com um empresário contábil, contador, empresário no ramo financeiro e corredor e cristão. Estamos aqui com a Alexandre. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Quero deixar você à vontade para se apresentar para o nosso público. Primeiramente, Diego, muito obrigado pelo convite. Satisfação de estar aqui no seu podcast. E como você falou, sou cristão, um homem temente a Deus. Se hoje estou aqui, tudo que eu tenho e sou, eu devo a Ele. Amo correr, é uma paixão que eu tenho. E como tenho uma paixão pela corrida, também tenho uma paixão por empresas. Então, dediquei a este ramo empresarial, ajudar empresários a se fortalecer cada vez mais nas suas empresas, a estruturar o seu financeiro, porque o financeiro ele é importante, mas não só ele, que ele é a base de muitas coisas, mas não só ele, não depende só dele, mas sim do marketing, de como vender, de como captar clientes. É uma junção de fatores que agregam no financeiro. E hoje é interessante o nosso convidado de hoje. Nós tivemos um cruzamento nos nossos caminhos, né? Nos conhecemos nessa área empresarial e eu quero que você conte essa história aqui para nós. Como é que foi essa caminhada, aonde chegou, o que mudou. Eu quero que você conte isso. Mas antes, eu quero saber de onde é que o Alexandre vem. Bom, Diego, sou daqui mesmo de Teresina. Vim de uma família onde meus pais sempre me proporcionaram uns estudos de qualidade, sempre tiveram uma base familiar muito grande. Então, tudo que eu tenho também devo a eles. E agora, tocando na questão da nosso encontro, foi um momento onde eu estava recém-formado, onde eu ainda estava descobrindo aonde ir, estava com muitas dúvidas se era concurso público, se era realmente ir para o empreendedorismo, na questão contábil ou não. Eu sempre lhe encontrei nas redes sociais, sempre bem ativo nas redes sociais. E eu admiro o seu trabalho, na verdade. Então, eu quis ter esse encontro com você, essa conversa, para a gente ter esse network, esse conhecimento, dividir ideias, ver onde você errou e eu não seguir o mesmo caminho. É interessante que é bom a gente acertar quando a gente vê os erros dos outros. Sim. Eu sempre fiz isso na minha carreira contábil, eu sempre procurei fazer desta forma, porque se você vê que um empresário errou naquele ponto, você pode aprender muito ali naquele ponto. Isso. Você não precisa errar novamente para poder ter ali uma base de sustentabilidade. Mas achei interessante você falando, né, essa questão de família. A família, ela traz um peso muito grande de apoio, né? Aí eu pergunto, falando sobre família, falando dos seus pais, eu pergunto, eles queriam que você fizesse contabilidade? Os meus pais sempre foram bem abertos referente à profissão, sempre me deixaram bem livres a escolher. E desde pequeno eu sempre tive essa atração voltada para o empreendedorismo. Também tive um tempo que fui voltado a ser delegado, a ser juiz, a ser mesmo? parte mais do direito. Só que realmente eu segui pela questão empresarial. Inclusive até passei para direito quando eu estava saindo do ensino médio para a faculdade. Mas não quis atuar, escolhi a contabilidade. Olha, não me arrependo, realmente é algo que eu gosto. Mas hoje até penso em voltar, porque sempre é bom você saber dos seus direitos, seus deveres, né? E são cursos que também se agregam. Até porque o direito tributário está em alta, né? Está em alta. Inclusive, estou até atenado a esse assunto. Estou me aperfeiçoando, estou pensando em fazer uma especialização em direito tributário, em reforma tributária, na verdade. Nós estávamos juntos ontem num evento, né, tributário, que foi muito legal. Foi muito bom. E o mundo tributário está aí numa mudança tremenda, né, com a reforma tributária. Mas falando mais sobre família, para que nosso público conheça mais o Alexandre, né? O Alexandre que tem seus pais, é daqui de Teresina, teve todo o apoio, porque nem sempre é assim. Eu, por exemplo, eu acredito que a minha família, quando eu decidi estudar, fazer faculdade, eu acho que eles não acreditaram muito, não. Né? Eu acho que eles falaram assim, será que agora vai? Será que vai dar certo? Eu tive esse impacto. Mas no decorrer da caminhada, a gente vai demonstrando confiança, porque somos nós que temos que demonstrar isso, né? Eles dão o apoio deles, mas na grande massa, somos nós que temos que dar essa contrapartida. Não tem aquilo de forçar, né, a confiança, não. A confiança, ela é criada. Né? Não sei se você concorda comigo, se discordar não tem problema, porque aqui nós falamos os nossos pensamentos, você tem liberdade para falar aqui. Sim, concordo com você, Diego. Inclusive, eu acho foi bastante válido isso, porque muitas vezes os pais querem que a gente siga a vida profissional deles. Mas cada um tem sua vida, cada um tem sua vocação. Então, eu acho que a gente escolher aquilo que a gente gosta, que a gente realmente deseja fazer na vida, faz o nosso diferencial. Porque cada um tem sua vocação, cada um nasceu para determinada
serviço dentro da sociedade. Nós, como contadores, servimos para isso, mas um médico, um advogado, vai prestar a sua vocação para a sociedade através do seu serviço. Eu me recordo que quando eu comecei a fazer faculdade, que minha família acreditou, rapaz, vai fazer mesmo. E eu lembro que minha mãe fez assim uma sugestão: será que não seria bom você ir pela área de saúde, né? Porque era algo interno dela, da vontade dela, né? Mas eu já estava convicto, né, daquilo que eu queria. E isso posteriormente foi apoiado pela família, e quando tem o apoio da família, isso flui, né? Primordial, acontece, né? isso. E hoje o Alexandre é empresário e não é fácil empreender, fácil, né? Não é fácil empreender. Ainda mais que a gente cuida também da vida financeira de outros empresários. Então, muitas vezes a gente termina se levando pela dor, porque a gente chega em uma empresa, a empresa não está bem financeiramente, e a gente precisa adequar esse financeiro. Já vi clientes minhos chorando na minha frente que eu tive que controlar também o choro. Então, além da parte profissional, tem também a questão emocional, que a gente tem que dar esse apoio para eles, né? Não chegar só com o intuito de trabalhar do dinheiro em si, mas também de poder proporcionar uma ajuda também emocional como amigo, como contador. Bacana, porque assim, a área empresarial para ninguém é uma área fácil. E eu fiz um comentário polêmico dias atrás e eu falei que no Brasil é muito fácil de empreender. Só que o corte talvez não saiu bem colocado, porque empreender no Brasil correlacionado aos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, por exemplo, é muito difícil empreender nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui, se a gente fizer o básico, a gente vai se destacar, né? Agora, a gente chega num país de primeiro mundo, onde todo mundo faz o melhor, né? Ele não quer fazer só o básico. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele quer fazer o melhor. Então é mais difícil você se destacar no empreendedorismo se você for tentar fazer o básico. Quando se fala nesse aspecto, a gente entendemos que no Brasil, se você se esforçar, se você se dedicar, se você amar aquilo que você faz, você consegue empreender. E hoje nós estamos aqui com uma história de destaque, né, empresarial, crescendo, e vai fazer muita história e hoje está incentivando outras pessoas. Você que nos assiste, você que está saindo da faculdade, você que está tentando empreender, que está com medo, inseguro em empreender, e quando você vê eu falando, eu sou incentivador dessa classe, mas hoje nós estamos trazendo alguém que também ouviu também um incentivo desse e foi pela a área empresarial, não é isso, Alexandre? Justamente. Diego, vou pegar 2 pontos que você falou aqui agora. Primeiro, a questão de empreender no Brasil. Empreender no Brasil realmente não é fácil, mas você se dedicando, você consegue. O meu ponto de vista eu acho que através dos nossos tributos, pagando seja como empresário, seja como pessoa mesmo, como cidadão, está sendo mal distribuído. Então, a renda que o Estado recebe, seja do empresário, seja do Diego como pessoa física, não está sendo bem distribuído. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que a gente paga muitos tributos, paga muitos impostos ao longo do ano. Então, se tivesse uma boa distribuição dessa renda, seria mais fácil ainda para a gente empreender nesse país. Eu penso dessa forma. Não sei se você também concorda comigo. Hoje pela manhã, eu estava participando da aula de mestrado e a matéria que nós estamos pagando é análise financeira. E a análise financeira faz com que a gente comece a olhar por aspectos financeiros, considerando a situação externa e interna, certo? Isso sem levar em consideração o partido político que eu escolhi, né? E o que a gente temos visto hoje no Brasil, com a polarização, a gente viu que as pessoas elas não estão muito preocupadas com essa análise, elas estão preocupadas com o partido político que ela escolheu, e isso está trazendo penalização para grandes empresários e percas grandiosas para grandes empresários que fazem uma escolha por um lado ou pelo outro, né? Independente de qual lado que escolha, né? E eu vejo que essa escolha ela deve ser feita por uma análise fora desse estado político, para que não venha trazer um prejuízo empresarial. Como você, atuante da situação financeira, como é que você vê esse quadro, como é que você vê essa situação política e financeira do nosso país, considerando um recado para aquele que está investindo, né, na análise não só do país, mas também da parte externa, e também deixando ali um pouco de lado o desejo ou a posição política para que não venha tomar um prejuízo, não é isso? Certo.
Diego, referente à política, a gente muitas vezes se engana que a nossa vida não depende de política. Estamos enganados, porque nós dependemos. Tudo, seja saúde, educação, segurança, depende da política. E como também não, a nossa economia do país, que é algo também que é primordial. Sem pegar partido político, mas nós sabemos que alguns partidos têm mais essa questão liberal de deixar a sociedade sem estar nas mãos agarrada com o Estado, que eu acho que isso é o primordial. Você não pode depender do Estado, você tem que ter a sua renda, criar a sua renda, ter os seus meios, o seu patrimônio sem depender do Estado. E essa questão econômica, nesses últimos meses a gente viu uma grande saída do dólar, do dinheiro estrangeiro de fato, do nosso país. Consequentemente, algumas coisas já aumentaram. E a gente, nesse momento, a gente tem que estar mais consciente do que devemos fazer. Muitas pessoas aproveitam esse momento para investir de fato, para comprar dólar, para comprar ações mais baratas, porque esse mundo financeiro, essa parte mais de investimentos, ela é muito volátil. Ela está lá aqui embaixo agora, mas próximo mês, próximo ano já pode estar lá em cima novamente. Então, quando tem essa baixa nas ações, no dólar, muita gente aproveita para que quando venha aumentar, eles possam estar saindo no lucro, ganhando. Inclusive, do posicionamento e um dos trabalhos que eu estou apresentando nesse mestrado, é a dificuldade de se investir nesse momento na moeda, ou a segurança de não investir nesse momento na moeda, até porque a moeda estrangeira ela está em alta, né? Então espera um pouquinho aí a moeda dar uma caída para que você continue fazendo o seu investimento e não venha a perder, né? Porque eu acredito que esse cenário ele não tem a sustentabilidade de percorrer por muito tempo, né? Então nós vamos ter o dólar caindo aí e vai chegar o momento de fazer o investimento certo, né? Exatamente. Isso? Vamos para outra pergunta, e aí eu quero agora saber, no ponto de vista, porque nós nos conhecemos já tem algum tempo, né, Alexandre? Nós nos conhecemos há algum tempo, e eu quero também agora saber, né, logicamente que eu sei, mas eu quero que você saiba também como é que é a nossa história, relação de história aí, como é que nós nos encontramos, como foi aí nosso cruzamento de estrada. Quero que você conte aí como foi o nosso encontro, como foi que tu me conheceu, como foi que o meu posicionamento mudou alguma coisa na tua carreira, como é que foi isso, Alexandre? Bom, Diego, eu estava recém-formado em julho de 2023, saí ali da faculdade, já passei por algumas experiências em algumas empresas também, só que eu decidi parar um pouquinho para estudar para concurso. E nesse meio termo, em algumas dúvidas, aquela questão, meu Deus, saí da faculdade agora. Fui para a empresa, não me identifiquei muito com algumas áreas, sempre me vi, onde eu vou entrar depois a questão do empreendedorismo. Então eu fiquei um pouco perdido, o que é que eu posso fazer agora? Eu sempre lhe vi nas redes sociais bem ativo, sempre falando sobre contabilidade. E eu, vou precisar conversar com esse rapaz, tirar algumas dúvidas com ele e decidir de fato se eu vou para o caminho do concurso público ou se eu vou empreender. Foquei muito em concurso público durante a minha faculdade e não vou dizer que isso foi ruim. Estagiei em um órgão público, tive essa experiência, para mim agregou muito no meu currículo, no meu profissionalismo. Mas depois eu realmente percebi que a minha função é empreender. E além de empreender, ajudar outros empresários. E essa dúvida, ela não é só do Alexandre, né? Quantos sim. Né, não está nessa mesma dúvida, nessa tomada de decisão. Não é fácil uma tomada de decisão. Não é. Até porque hoje, depois que a gente passa por algumas experiências, fica mais fácil. Mas quando a gente está ainda evoluindo ali, crescendo, fica aquela dúvida. Hoje nós temos até pessoas que começaram a fazer um curso, depois mudaram para outro, porque ainda não tomaram essa decisão. Essa decisão não é fácil, né, Alexandre? Sim, não é fácil. E justamente nessa decisão, porque você vai dar sua vida ali. Você vai construir sua família através do seu trabalho, os seus sonhos dependem do seu trabalho. Então é algo muito importante. E eu decidi conversar com você para ter esse network, para ter esse conhecimento, saber alguns caminhos que eu possa estar prosseguindo, já que eu estou iniciando agora, sem muitos conhecimentos. E você me recebeu super bem no seu escritório, não me conhecia, me falou, me explicou. E eu saí lá muito grato e decidido. Eu vou dar o meu melhor. Vou atrás dos meus clientes, vou me identificar em uma área e
e me especializar. Pessoal, e nós não estamos falando isso, não tem nada de ego aqui, pessoal, porque eu nunca imaginava que um encontro que a gente pudesse ter ali, uma conversa, pudesse trazer algum impacto nas decisões que uma pessoa vai tomar. Mas eu digo para você, todo posicionamento que você dá centralizado com uma boa intenção de ajudar, ele vai trazer um reflexo na vida de alguém. Não é isso, Exatamente, Alexandre? isso é verdade. Você realmente, assim, fiquei muito grato porque você abriu as portas do seu escritório para mim, não me conhecia, falou do seu trabalho, como você começou, isso para mim realmente foi muito gratificante. E não posso esquecer também de Deus, porque nesse momento, quando eu saí do seu escritório, eu coloquei nas mãos de Deus a minha vida profissional. E hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto ele fez e faz ainda por mim. Então, foi algo que me ajudou bastante. Foi quando agora, recentemente, eu abri minha empresa junto com a minha sócia. A gente fica na parte do financeiro, ela na parte de vendas. E a gente se encontrou, depois desse período eu sentei na mesa com você novamente e falei, Diego, deu certo. Obrigado pela força. Pra mim foi uma surpresa, né? Pra mim foi uma surpresa, assim, porque ele me manda uma mensagem, Diego, eu quero dar uma sentada com você pra nós conversar. E quando ele chega aqui e fala, cara, deu certo, eu coloquei meu negócio, fui a fundo e agora o negócio tá dando... Cara, isso pra mim foi uma explosão de alegria em ter participado de um momento que mudou, né? Está mudando a história. Isso é bom pra gente. Isso também traz uma lição pra você, que eu tenho certeza que você também quer levar o seu recado pra outras pessoas que também estão nessa mesma decisão, né, Alexandre? Sim, exatamente. Como você me ajudou, também espero ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo agora, saindo da faculdade, algo que não é tão fácil assim. Por mais que você goste do curso, mas você está um pouco perdido com o mercado, não é tão fácil assim. Quando você sai sem experiência, você não tem tanta facilidade de conseguir um emprego. Mas é batalhar, realmente é se dedicar, se especializar. O conhecimento é algo que você tem que adquirir, ninguém tira de você, e que vai fazer o seu diferencial. E eu acho que essa conversa nossa... vai mudar a história de muita gente e quem sabe a gente não mudar pessoas que estão aqui, né, como a Lívia que está aqui no nosso estúdio, que é jornalista, e quem sabe a Lívia não vai para contabilidade, né? Pois não. Será que a gente consegue trazer ela? Eu ela? acho difícil, que ela gosta muito de números. É muito difícil. Olha, e eu falo isso porque nós temos o Matheus, que é engenheiro, e quando nós estávamos gravando o curso, daqui a pouco o Matheus estava falando de contabilidade, né? O Matheus falando de lucro real, de tanto que ele estava ouvindo, né, Matheus? Tanto que o Matheus estava ouvindo... nós ali na gravação, a forma que nós expressa as matérias, a forma que a gente demonstra a nossa opinião, ela é muito séria e faz com que as pessoas percorram caminhos que vá dar certo. Sim. Eu não acredito em uma concorrência. Eu acho que eu tenho na minha cabeça que nós somos os nossos próprios concorrentes. Isso é verdade. Né? Eu tenho isso na minha cabeça com muita firmeza, porque quando você não bota na cabeça que não vai conseguir, você já começou a criar uma concorrência consigo mesmo. E é difícil você conseguir quando você bota na cabeça que não vai conseguir, né? Isso é a questão também, Diego, do autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe que é um bom profissional, não interessa. Você sabe o que você faz e você sabe o que você deixa de fazer. Então, você se conhecer, saber que o que você faz... Outra pessoa também pode fazer o mesmo, mas talvez não igual a você. É isso. A concorrência sempre vai existir. Não tem como. Sempre vai ter alguém que vai estar no mesmo caminho que você e sabe a mesma coisa que você faz. Mas você saber o que você faz, o seu diferencial, o que você entrega pro seu cliente, isso que faz a diferença de você. E para os nossos alunos e mentorados que nós seguimos, nós sempre deixamos muito claro que nós não devemos agir de concorrência através do preço, né? Usar do preço para ir ali com a concorrência com os demais contadores. Nós sempre orientamos que eles devem mostrar valor no seu serviço e sempre, por último, mostrar preço, né? Hoje nós estamos numa quantidade de contadores, empresários que hoje querem trabalhar só no preço, e preço a gente se trabalha lá no varejo, né? Agora, para a contabilidade, para o setor de serviço, não é preço, gente, é valor, né? Tem pessoas que não estão buscando apenas preço, busca preço quando não vê valor. Agora, quando vê valor, aí você pode botar um preço justo e às vezes te surpreende os preços que as pessoas estão dispostas a pagar pelo um bom serviço prestado, né? Isso é verdade, Diego.
E é importante nós sabermos que a atuação da área da contabilidade, como é o Alexandre que atua na área financeira, com a sua sócia que ela atua na área contábil, né? Isso Ela fica mais na parte de vendas. Na parte de ela, vendas, ela né? tem um método de vendas, Aham. onde ela ajuda o empresário a lucrar mais. Aham. Inclusive, ela teve até uma cliente que ela saiu de um faturamento de 20 mil para 60 mil. Nossa, é mesmo. Quase o dobro, né? O dobro. O dobro do valor E ela pegou isso como referência, né? E nós estamos com isso para realmente ajudar os nossos clientes agora Uhum. a facilitar esse caminho. E a gente também proporciona treinamentos para os nossos clientes. Administradores, contadores também, renomados, que a gente leva para dentro da empresa para passar treinamentos para os funcionários, saber a cultura organizacional. Porque uma coisa fundamental, Diego, dentro da empresa, é o seu colaborador saber o papel dele dentro da empresa. Uhum. Saber qual é a função dele, o que ele tem que fazer. Não precisa o chefe estar chegando ali. Olha, tá na hora de você fazer isso, tá na hora de você fazer aquilo. Não. Chegar e saber o que faz. Porque um time bem formado é o que faz, de fato, a empresa crescer e ser bem estruturada. Hoje isso é delicado no mundo que nós estamos, porque nós estamos numa geração imediatista, né? Que acredita que as coisas têm que ser muito rápido, e às vezes o cara começou ali como funcionário, tá aprendendo, já quer ganhar um salário lá em cima, Sim. ou já quer ser o contador, já quer ser... E tudo isso é uma construção, né? Isso. Tudo isso é uma construção e tem uma caminhada, como é a história do Alexandre, né? Que teve uma caminhada, teve seus pontos difíceis, mas também teve pontos positivos. E como você já fez uma boa propaganda do seu negócio, que eu percebi que você fez de forma involuntária, eu quero que você faça propaganda do seu negócio para quem está nos ouvindo. Bom, vou aproveitar aqui o momento para falar do impacto empresarial. Nós somos uma empresa realmente voltada ao financeiro, e essa questão de vendas dentro das empresas, esse método de vendas, onde nós pegamos uma empresa, estruturamos o financeiro, ajudamos a vender mais, a captar mais clientes. E como eu falei também, nós ajudamos no treinamento, levamos pessoas especializadas na área contábil, na gestão de pessoas, na parte do direito também, para oferecer treinamentos, consultorias para esses empresários, a finalidade de fato de fazer crescerem, de fazer proporcionar esse crescimento, porque qual empresário que não quer ver o seu faturamento crescer cada vez mais? Então nós estamos nesse caminho para ajudar os empresários a de fato crescerem e proporcionar esse faturamento cada vez maior. Falando em empresariado, vocês focam em todos os nichos ou vocês têm uns nichos específicos? No momento nós estamos focados a clínicas odontológicas, estéticas. Então está voltado a esse nicho. Vocês criam estratégias para que ele aumente o faturamento. Nos traga exemplos disso para que a gente possa visualizar de forma que a gente possa imaginar, cara, isso aqui faz sentido. Nós estamos em uma clínica, uma estética, na verdade, um estúdio, onde nós estamos estruturando recentemente agora o financeiro dela. Uhum. Estamos colocando ali todas as entradas, as saídas, criando estratégias para que ela possa estar aumentando o financeiro dela. E no final nós trouxemos um relatório com tudo que entrou, com tudo que saiu, pontos que precisam ser melhorados. Recentemente também tivemos um treinamento com toda a equipe, onde foi passado... Isso para mim faz sentido, um treinamento com a equipe que vai fazer um atendimento. Se você atende bem a um cliente, ele vai ficar satisfeito e ele vai falar para mais uma pessoa. E eu já ouvi alguém falando, não sei se a frase é dessa forma, quando uma pessoa é bem atendida, ela fala para 1. Quando ela é mal atendida, ela fala para 10, não é isso? Então, isso é verdade. Eu vejo, esse ponto que você falou, eu vejo como um ponto positivo que faz o faturamento realmente crescer. Quando se faz um treinamento com a equipe, capacita a equipe, faz uma contratação positiva de um funcionário que ele vai atender bem, que ele vai prestar o serviço ali, ou a entrega do serviço de forma, numa qualidade, isso vai agregar valor e isso vai fazer com que você aumente o seu faturamento. Isso é verdade, né? Isso é verdade. E além disso, daí também, as técnicas de vendas. Você tem que saber vender. Chegar um cliente na sua loja, no seu estúdio, e você saber comunicar com aquele cliente, saber identificar qual a necessidade dele. Às vezes a pessoa chega lá e não quer nem fazer nada, mas conversando com você, você tendo essa técnica de conversar, de saber vender, o cliente pode sair com um serviço que talvez ele nem pensava em fazer. Interessante que quando nós falamos em técnicas de venda, pessoal, nós não estamos falando de você empurrar o produto no cliente, sim, mas você conhecer do produto e repassar um produto que realmente vai fazer diferença na vida da pessoa que está
adquirindo aquele produto. Isso são técnicas de venda e não manobras de venda, porque existe manobras de venda para que você venha convencer ali de forma não legal aquele direto que está recebendo o produto, mas sim você mostrar para o cliente que aquele produto ali vai fazer algum sentido na vida dele e que faça sentido realmente, porque ali sim você usou uma técnica de venda que veio fazer diferença, e aquela diferença que fez na vida da pessoa, ela vai transferir para outras pessoas, ela vai voltar, e isso aumenta faturamento, né? Isso, com certeza. Alexandre? Você tocou um ponto bem interessante, que é essa questão do marketing. Muitas vezes a gente faz os vídeos, isso é muito importante. Você fazer vídeo, fazer ali algumas publicações, mas o melhor marketing é a boca. Você chegar em um local e você gostar do serviço, do produto, e você repassar para sua família, seus amigos, as pessoas mais próximas, isso é o melhor marketing. É a boca. Como desde pequeno, a minha mãe sempre falou isso, de fato eu concordo. Então você chegar no local, você identificar, você repassar aquilo, não tem coisa melhor. Eu fui convidado para almoçar em um determinado lugar, numa cidade muito pequena do Maranhão, e eu conhecia já esse local, não o local onde a gente foi almoçar, mas a localidade. Uhum. E eu não imaginava que eu ia encontrar um lugar tão aconchegante como esse que eu fui lá. E o que é que acontece? Eu observei algumas coisas lá. É difícil você fazer uma entrega de um local que você possa entregar o local em si, a ser aconchegante, e você se sentir ali bem, querer permanecer ali. Em um mesmo local que você acha esse sentimento, você ter um alimento que te entregue, cara, eu gostei desse prato, é uma comida legal, é difícil você ter o local, ter o alimento e ainda ter um atendimento. Juntar esses três aspectos em um lugar só é muito difícil. É muito difícil. Né? E eu acredito que muitos empresários têm pecado nessa questão. Porque às vezes ele foca no produto, mas não foca na entrega, mas não foca na recepção. Então nós temos três fatores que são determinantes para que aquela pessoa ela leve outras pessoas e que também faça com que essa pessoa que foi lá, ela volte para consumir ali, seja ele um serviço ou seja ele um produto, não é isso, Alexandre? Isso é verdade. Isso que você falou faz bastante sentido, Diego. Por quê? A gente sempre foca em algo e esquece do outro. Então, quando a gente for fornecer algo a alguém, a gente realmente tem que pensar em tudo e muitas vezes até se fazer cliente dentro do seu próprio negócio. Você chegar, sentar na mesa, pedir algo, como se fosse ali, de fato, um cliente, para saber onde você está pecando, como a sua equipe está pecando. Porque, de fato, a gente focar em algo, em alguma coisa só, e esquecer das outras, vai chegar alguém, vai achar ruim, vai reclamar, e não, a gente não vai transmitir, de fato, aquilo que a gente quer fazer. Por quê? Quando nós somos empresários, a gente vai atender uma necessidade da sociedade. O empreendedorismo é isso, é você atender uma necessidade da sociedade. E quando a gente vai oferecer essa necessidade, a gente tem que oferecer por completo. Claro que nada é perfeito, mas sempre tem que estar buscando ali pontos a melhorar, sentar no final do mês e ver, olha, aqui tá bom, mas vamos melhorar nesse ponto. Tô precisando fazer uma reforma aqui para atender mais o cliente, para deixar mais aconchegante, mudar a cadeira, mudar a mesa. Isso é algo que é um investimento. E, de certa forma, vai trazer retorno para você também. Olha que a gente encontramos em todos os setores esse tipo de estratégia de apresentação, e isso é positivo. Mas o que mais me chamou a atenção, Kennedy, o que mais me chamou a atenção esses dias foi a forma de apresentação de uma funerária. Uma funerária. Eu cheguei na funerária e os caras tinham preparado o cenário, né, com um caixão muito bem colocado, com flores, e o cara tava vendendo ali, né, uma coisa que, em um momento triste, o cara traz ali uma expectativa assim, cara, olha, no dia que eu me for, eu quero estar apresentado desse jeito, né? É uma coisa atípica, né? Porque o que é que eu quero trazer com isso? Que em todos os locais é preciso ter esse cuidado de apresentação, ter um produto bom, mas que também esse produto ele venha a ser que a pessoa sinta-se parte daquele cenário, né? Ninguém quer sentir parte de um cenário de morte, né? Sim. Mas o cara preparou todo o cenário dele para vender o seu produto. Se ele chega num outro local, que o local
não é bem arrumado, aquilo ali vai fazer ele criar uma rejeição. E não querer, no seu momento difícil, que vai chegar para todo mundo, não tem como. Ele não querer, cara, eu não quero estar desse jeito aqui, não quero ser entregue dessa forma aqui, eu quero ser entregue de uma forma que eu vá estar ali naquele último momento de forma apresentada, não é isso, Matheus? Isso é verdade. Uma coisa também que me chama a atenção é que as pessoas elas estão consumindo mais, né? E nesse consumo a mais, as pessoas também querem um produto também de qualidade. As pessoas estão mais exigentes, né? Sim. Isso faz com que alguns setores eles se destaquem mais do que outros, né? E quem sai na frente com a consultoria financeira, com a consultoria de negócio gerencial, ele dá passos mais largos, não é isso, Alexandre? De fato, isso é verdade. Além dessa questão da sustentabilidade, Diego, muitas pessoas estão querendo consumir mais produtos sustentáveis. Estão saindo mais desses produtos que não agregam ao meio ambiente, prejudica, produtos que não favorecem os animais, né? Uhum. Tem essa questão do consumismo, está voltado também mais para isso. Hoje tem um amigo que ele tem uma gráfica que ele produz uma bolsa sustentável. Então isso sai bastante. Realmente está sendo o diferencial da empresa dele. Uhum. Eu tenho umas questões que para o lado empresarial ele é preciso estar atento. Logicamente que muita coisa desce da sua margem de lucro. Hoje, como nós temos hoje a escala 6x1, que vai trazer um impacto muito grande para o setor empresarial, e muita gente não está atento nisso, né? Isso está levando com uma parte partidária, quem escolheu A ou escolheu B, e ninguém está atento no impacto que vai trazer no consumidor final. Porque no final das contas, o consumidor final vai receber essa conta, justamente, né? Se eu tenho uma empresa que eu vou ter que agora dar mais folgas, eu vou ter que contratar mais pessoas. E quando eu contrato mais pessoas, eu tenho que subir o nível do valor do produto. Então, quem é que consome o meu produto? Logicamente que é o consumidor final. Então isso vai trazer um impacto. Então eu peço a você que está nos assistindo, presta atenção, porque a conta vai ser sua. Não é do partido político A ou B ou C que importa. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de impactos. E esses impactos vai trazer para nós. E o empresário que está tentando lá te entregar o melhor, porque ele quer te entregar o melhor, porque ele quer vender mais. Então ele está lutando para te entregar. Se ele fechar a porta, ele não vai te entregar. Então vale a pena avaliar isso. E eu quero saber qual é o ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu quero saber o ponto de vista do Alexandre, que pode divergir, pode não ser o mesmo. E tá tudo bem, porque aqui nós estamos para debater. Diego, essa proposta, ela realmente precisa ser sentada e ser bem discutida e bem analisada. Por quê? Primeiro, de fato, realmente é uma escala bastante desgastante. O funcionário realmente no final do dia chega estressado, cansado. Mas, se a gente for pegar pelo efeito colateral dessa proposta, de fato, vai aumentar muito o preço final para o consumidor, fora que o empresário não vai conseguir pagar. A gente sabe que um colaborador dentro da empresa tem seus gastos. Se ele trabalhar da forma como está essa proposta, vai ser precisado contratar mais colaboradores, consequentemente vai aumentar mais ainda o custo, a despesa com o pessoal dentro dessa empresa, e o empresário não vai conseguir muitas vezes ficar de pé. Então tem que ser, de fato, realmente tem que ser analisado. Eu concordo com o seu ponto de vista, porque de fato é uma proposta que tem que ser muito bem analisada. Não é só chegar e analisar sem saber os efeitos colaterais que ela pode trazer. Dentro do ramo financeiro, dentro do ramo empresarial, isso vai ser um impacto bastante grande e negativo para o empresário. E, consequentemente, pode aumentar ainda mais o número de desemprego. Isso faz com que a gente entre numa reflexão, porque nós não estamos aqui tirando ou querendo tirar o direito do trabalhador, até porque eu fui empregado minha vida toda. Também já passei por CLT. Eu sei como é que você quer passar mais tempo com a família, mas o que eu penso é que isso tem que ser trabalhado de uma forma um pouco mais estratégica, que venha trazer ali o benefício, mas que não venha trazer o impacto. Porque se você traz o benefício, mas que isso vai trazer um impacto na ponta negativa para todo mundo, isso é uma coisa a se pensar com muito cuidado. Então, a escala 6x1, não tirando o direito daquele que é trabalhador, eu acredito que não é um ponto positivo.
mas que precisa ser analisado com mais cuidado para que não traga um impacto negativo para aquele que quer um direito um pouco a mais. Eu não tiro o direito, é bom passar um tempo mais com a família, é bom descansar, mas se nesse momento for feito dessa mesma forma que está se levando, pode ser que traga um impacto negativo. Negativo, isso é verdade. Um outro ponto que nós estamos, que nos próximos dias nós vamos ter um impacto, e o Matheus nos manda aqui, né, as sugestões, e ele manda sugestão muito consistente, viu, para você, Alexandre. E ele fala o seu ponto, qual é o teu ponto de vista sobre o aumento do IR para os 5 mil, aí será que passa, será que não passa? Eu tenho o meu ponto de vista agora, dessa vez eu vou dar meu ponto de vista depois que você opinar. Diego, essa questão de imposto de renda para até 5 mil reais, né? Como você recebe, você não vai precisar declarar. Primeiro, eu acho que pagar imposto não é bom. Quem é que gosta de pagar, né? Mas vai trazer um déficit muito grande para os cofres públicos. E eu, particularmente, eu apoio essa iniciativa. Acho que seria viável. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando qual seria a outra forma de fazer para que o governo também não deixe de receber. Por que eu entro nessa parte do governo? Porque, se a gente for pegar o número de pessoas que recebem até 5 mil reais, é uma parcela muito grande da população. Não recordo que é exatamente o percentual, cheguei até a ver um tempo desse, mas vai deixar muito de receber. E, consequentemente, o governo não vai deixar de receber, ele vai tirar de alguma outra forma. Então, a gente sabe que, pela proposta agora atual, até quem ganha até 50 mil reais vai começar a pagar um imposto a mais. Uhum. Então, tirando de um lado tirando de um lado e dando de outro ali, né? Uhum. Então, eu acho que seria significativo por uma parte da sociedade, quem ganha até 5 mil, mas ao mesmo tempo também, eu acho que o governo vai dar um jeito ali de não sair perdendo. Eu acho que isso fez com que o mercado ficasse nervoso, né? Nervoso, sim. E terminou que, por mais que não se teve uma decisão até então, mas isso já trouxe um impacto em aumento de preços, em algumas situações. O dólar bateu o histórico desde quando o real surgiu agora. Se não me falha a memória, bateu 6,11, não é isso? Sim. 6,11, o maior da história até agora. Então, as pessoas, quando nós falamos em dólar, pessoal, vocês imaginam que é um impacto que é exterior, né, que é uma coisa para fora, que não é interno, mas tudo isso traz um impacto para dentro do país, porque nós consumimos algumas coisas que vêm de fora e isso vem a preço de dólar, é tudo baseado no preço do dólar. Então, se o dólar sobe, algumas circunstâncias que vem, algum consumo que vem de fora, ele vai vir um pouco mais alto e vai ser repassado um pouco mais alto, né? Nós temos muita coisa importada, né? Hoje nós temos já muita coisa importada, sem falar de alguns insumos agrícolas que necessitam vir de fora para que possa ser feita ali a parte da alimentação. Isso, aí é onde também diga a questão da inflação. O real perde o seu valor. 100 reais você chegava no supermercado e comprava X coisas. Agora, se você chegar, você compra menos coisas. E aí você se pergunta, cadê o dinheiro? Realmente se perdeu. É isso onde chega também a questão do dólar. O real perde o valor, não fica tão valorizado assim, e consequentemente as coisas aumentam. Posicionando sobre o imposto de renda, eu acho que para uma parte da população seria positivo. Porém, eu acredito que isso ao mercado ele não é positivo e a gente tem que pensar no mais pobre, porque quando se fala nessas mudanças, tem que se atentar, porque isso não pode ser um ponto positivo para o mais pobre. Porque se eu tenho alguma coisa que vem fazer o aumento da alimentação, por exemplo, que é o que é o mais consumido, se eu faço uma mudança que vem alterar o preço desse alimento, o mais pobre vai terminar sofrendo da mesma forma, porque ele vai perder o poder de compra. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas estratégias de mudança, e não é que eu estou contra qualquer dessas mudanças, mas de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais cuidadosa, para que não traga um impacto tão negativo, né? Logicamente
quem é que não seria a favor do aumento do limite, né? Ia beneficiar muitos, mas no mercado vai trazer também esse impacto que te está trazendo já está trazendo negativamente. Né? Negativamente já está trazendo, então precisa tomar muito cuidado, porque isso pode trazer aí um aumento das coisas e quem vai sofrer mais é o mais pobre. Quem tem mais dinheiro não vai deixar de consumir com mais tranquilidade. Sim. Isso é um pode mito. afetar, mas não tanto. Não vai afetar. Olha, o cara, você acha que quem tem uma BMW, quem tem um Porsche, vai se preocupar com o combustível que vai colocar no carro? Não vai. Quem vai se preocupar com o aumento do combustível vai ser o mais pobre, que não tem um poder tão de compra. Se tu acha que ele vai se preocupar, quem tem uma Porsche, quem tem uma casa de 2 milhões, 3 milhões, vai se preocupar com a arroz que ele vai comer no dia? Isso é uma reflexão muito grande. Nós estamos falando em taxar os mais ricos e tal, só que isso não traz nenhum impacto. Sim. O impacto sempre termina sendo na ponta mais frágil. Pode até taxar, mas eles também vão tirar dos mais pobres. Que se o cara é um empresário e ele tira ali a sua margem de lucro daquela situação, quando vier a taxação sobre aquilo ali, ele vai só aumentar o produto, não vai ter... vamos com muito cuidado, porque no final da conta só quem sofre é o mais pobre, não é isso? Isso é verdade. Vamos entrar aqui no outro assunto, porque nós temos duas moedas aí para ser questionada, né? Nós temos o Drex e temos o BRICS, mas o Drex, que é uma moeda virtual interna que está se trabalhando para trazer uma extinção sobre a moeda em espécie. Isso já está acontecendo através do Pix, né? Hoje eu costumo falar que 96% da nossa moeda hoje ela é digital, né? Ela é toda digital, né? É o Pix, é a transferência, é o cartão de crédito. Então essa moeda passou a ser digital. Vai entrar o Drex, só que o Drex vem aí para cobrir 4%, que o impacto vai ter um impacto ainda, porque nós temos aí em torno de 6% ainda de moeda circulando, mas é muito pouco ainda. Se nós procurarmos aqui, acho que ninguém tem um real em moeda, né? Quem tem aí? A Lívia, tem Lívia aí? Não tem. Se hoje nós ficarmos sem internet, sem energia, o caos era completo, né? Porque nós não temos mais esse poder de compra, falando-se em moeda de espécie, né? Mas eu quero que você fale aí sobre o seu ponto de vista sobre o Drex. Depois nós falamos sobre o BRICS. Eu vou pegar mais por conta aqui, Diego, do Bitcoin, que é a moeda que de fato realmente já está no mercado há um bom tempo, uma moeda virtual, onde depois das eleições dos Estados Unidos aumentou drasticamente. Hoje com isso, muita gente está investindo, está apostando. E aquele negócio, é uma moeda que ainda não está, digamos assim, 100% aceita, mas que pode dar certo, ao mesmo tempo também não pode dar. E referente a essa moeda que estão querendo trazer para cá, eu acredito que ainda vai ter um tempinho ainda, assim como o Bitcoin caminhou bastante nesses últimos tempos, mas eu acredito que ainda vai levar um tempo ainda, até para que o povo se acostume, a sociedade realmente entenda de fato como é que vai funcionar. Mas eu acho muito válido porque facilitou demais um pagamento. Ajuda você comprar, você repassar um dinheiro. Muitas vezes era difícil de você pagar uma conta, e agora não, tudo é no celular. E eu acredito que futuramente tudo vai ser digital, não tem como. Tudo vai ser no digital. Eu também eu acredito nisso e isso não está muito longe, né? Não está muito longe. Eu acredito que depois da pandemia isso teve um poder maior de intensificação. E eu acredito que em breve nós teremos aí essa moeda, não BRICS, né? Porque aí a gente já entramos numa parte externa e eu acho que não passa, né? Eu também acredito que não, até porque pelo que estão querendo fazer aí, por esse governo atual também nos Estados Unidos, eu acredito que realmente não vai passar. Você tinha até comentado agora comigo que teve um país que estava tirando ali, não foi bem assim. A Rússia já tirou o dele da reta, né? A Rússia já se posicionou, não foi assim. Não foi eu, foi o Brasil. Sim. E isso pra gente é algo ruim. Por quê? Porque a maior economia mundial é os Estados Unidos. Daqui a alguns anos talvez não seja, não sei, mas atualmente é os Estados Unidos. Então, entrando na parte agora política, não é como a gente sair dela. O governo dos Estados Unidos tem um pensamento, tem umas ideologias,
do Brasil tem outra. Então, essas áreas vai ser divergente. Quando um presidente fala que quer criar uma moeda para os países do BRICS, lá do outro lado não soa tão legal. Por quê? Como assim? A gente que é a maior nação do mundo, como é que você vem dizer que vai tirar a nossa moeda? Isso. Não estou dizendo que um é certo ou outro é errado, não. Não estou levando por esse mérito. Eu estou apenas colocando a realidade dos lados. Então, quando o presidente dos Estados Unidos vem e fala que pode taxar até em 100% o Brasil, pra gente isso é negativo demais. Demais. Isso vai prejudicar nossa economia bastante. Então, acredito que não vai pra frente. Até porque, como falei, os Estados Unidos é a maior nação mundial. Não tem como um país bater de frente com ele ainda. Esse é o nosso pensamento também. Nós pensamos desta mesma forma e comungamos nisso porque nós somos empresários, né? Somos empresários. E fico muito feliz pela sua participação, né? Por ter trazido aqui a sua experiência. E já deixo o convite para muitas outras vezes estar conosco, porque eu tenho certeza que é um episódio especial, porque vermos um jovem, né, já empreendendo e trazendo uma história de sucesso e incentivando outros jovens a empreender, isso é bacana. E eu quero passar a palavra para você fazer as considerações finais, mas antes disso eu quero agradecer a tua presença, de estar aqui conosco e desejo muita boa sorte aí na tua caminhada. Obrigado, Diego, obrigado pelas palavras, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Realmente foi um convite muito especial para mim. Esse ano, como eu falei pra você, foi um ano difícil, mas foi um ano de aprendizado, de amadurecimento, de conquistas. Então, estar aqui hoje, conversando com você, depois de todo o processo que você vivenciou comigo, e eu poder repassar pra você o que de fato eu aprendi, o que de fato eu vivenciei, repassar também pra quem tá nos assistindo, que é difícil, mas vale a pena, você tentando, você se esforçando, você consegue chegar lá. Mais uma vez, muito obrigado por estar presente aqui. Eu gostei muito do podcast. Realmente foi uma experiência incrível e foi um momento gratificante para mim. Muito obrigado. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast e eu quero lembrar você que quer ser nosso patrocinador, você que quer aparecer aqui conosco, nos procure porque nós estamos recebendo patrocinadores, queremos trazer a sua marca parceira e venha conosco e porque aqui é sucesso e nós trazemos história de sucesso. Um grande abraço, compartilha, curte, manda para alguém porque nós temos episódios legais. Um grande abraço para você.